estou grávida e agora o que eu vou fazer? Vamos falar sobre gravidez e a ansiedade na gravidez? Meu nome é Maria Amélia Weiss, eu sou terapeuta, psicanalista, terapeuta integrativa. Se você ainda não me segue, começa a seguir aqui porque eu falo especificamente para mulher. E eu recebi muitas mensagens lá no meu Instagram, @mariaameliavice, perguntando, falando que estavam grávidas e que estão se sentindo muito ansiosas e aí muito preocupadas e então não estão conseguindo curtir a gravidez em razão dessa afobação toda, né? Causada pelos hormônios, mas que muitas de nós a gente adiciona estresse desnecessário à gravidez. Então, decidi falar sobre isso. Bora falar sobre isso? Para começo de conversa, além de eu ter a teoria para te falar sobre esse excesso de ansiedade, sobre a desnecessidade de se estressar de maneira à toa, agora eu tô falando com conhecimento de causa, porque sim, gatonas. Ai, eu estou gravidíssima, deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui, estamos de 8 meses. Agora é o quê? Setembro de 2025. E a minha filha, Cecília, ela já nasce no mês que vem. No início do mês que vem, então eu já tô de 8 meses. Isso me fez experimentar os sentimentos da gravidez, as emoções que a gente passa durante a gravidez, então fica até mais fácil de eu conversar com você. Se você tá grávida, já comenta aqui. Tô grávida, acabei de descobrir, já tô no final, tô no meio, tá um desafio, tá uma loucura. Que momento da sua gravidez você tá? Se você ainda não tá grávida, se você tá planejando isso pra agora, já tá tentando, me conta tudo. Como eu disse pra vocês, eu tô grávida de 8 meses e realmente é um período desafiador. É um período que muda muita coisa na gente, muda muita coisa nos nossos pensamentos, no nosso corpo, nas nossas emoções, no que a gente come, no que a gente veste, tudo. Então é um momento que a gente está passando por uma montanha russa de emoções e está tudo bem. O que acontece é que muitas vezes, eu tive muitas clientes e percebo isso muito nas minhas redes sociais, é que tem mulheres que trazem o peso de uma vida, de um estilo de vida para a gestação. Então, uma fase que já tem seus próprios desafios por si só, porque a gestação ela tem os próprios desafios, você não precisa adicionar nada. Muitas vezes algo que era para ser mais tranquilo é transformado num momento de pavor, de tensão, de medo, de ansiedade exacerbada de maneira desnecessária. E hoje eu vou te ensinar aqui nessa aula que é um presente para você que está grávida, que está pretendendo engravidar, que já está quase tendo seu bebê. Eu vou te dar esse presente porque essa aula depois vai subir para a plataforma e vai ficar salva só para as minhas alunas do programa Leve, que é um programa que eu te ensino um estilo de vida onde você vai lidar muito melhor com suas emoções, com seus problemas emocionais e vai viver de forma leve. Não é um curso, é um estilo de vida. Porque para você ter uma gravidez leve, você precisa ser leve. E eu só estou tendo a chance de ter uma gravidez mais leve porque eu pratico a leveza na minha vida desde muito tempo. E eu te ensino isso lá dentro do programa, mas hoje eu vou te dar um caminho que já vai te auxiliar bastante. No início, te contar um pouquinho da minha história, né? No início da minha gravidez, quando eu descobri, tô grávida. No meu caso, foi uma gravidez muito desejada, muito organizada e planejada. Então eu não fui pega no susto. Mas mesmo assim me trouxe os desafios de quando você descobre que a sua vida está prestes a mudar, porque é uma grande mudança, né? E isso me trouxe várias emoções assim, de maneira muito forte e impactante. Principalmente o medo e a ansiedade ficaram mais fortes, porque é uma terra desconhecida. Não sei se você já tem filhos, se é a segunda, terceira, quarta gestação, mas no meu caso é a primeira gestação.
Então, a primeira tende a ter um desafio ainda maior porque você não conhece nada, nada, nada. Apesar de cada gestação ser de uma forma diferente, a primeira, ela vem carregada com desafios maiores porque você nunca experimentou isso. E aí eu comecei a sentir medo e várias informações e fui estudar sobre. E aí um fala um negócio, um fala outro, e aí tem isso e tem essa técnica, essa prática, que parto que vai ser, quando que vai ser, bebê tá mexendo, não tá, nosso Deus, tô sangrando, não tô sangrando. Meu Deus, você passou por isso? Você tá passando por isso? Essa agitação mental, esse excesso de informação que acaba colocando a gente num lugar de muito estresse de maneira desnecessária. Eu vou falar sobre isso. E aí tá, tive esse momento de choque, nossa, e agora o que eu vou fazer? Comecei a me desesperar. Sim, eu sendo terapeuta, tendo todas as ferramentas para me autorregular, para entender o que estava acontecendo na minha vida, mesmo assim, em muitos momentos eu me desequilibrei, senti esse medo apavorante, a ansiedade tomando conta. E aí, o que eu fiz? Primeira coisa que eu fiz, fui fazer uma sessão de terapia. Já agendei com a minha terapeuta, falei, preciso falar com você, preciso desabafar, porque eu tô assim, ó, maluquinha. Fui fazer a sessão de terapia, o que já me alinhou muito mais. Já me trouxe mais para a presença, sair dos pensamentos dessa coisa solta de que tudo pode acontecer, mas e se, meu Deus, e se eu sangrar? E se a gravidez não for? E se foi acontecer isso? E eu tenho 36 anos, mas o que vai acontecer? A terapia já me ajudou a dar uma acalmada. E depois, com essa acalmada, eu pude aplicar as ferramentas que eu tenho conhecimento, as ferramentas que eu sei que resolvem, que eu sei que dá uma ajudada bem boa para eu curtir o restante da minha gravidez sem tanto estresse. Por quê? Porque eu sei que talvez você já saiba, mas o bebê começa a sentir tudo que você está sentindo. Você está estressada? Tá, não está aguentando? Tá muito, sentindo muito medo? E é uma pessoa que sente ansiedade extrema. Pois é, o seu bebê está sentindo isso. E eu não tô te falando isso para que você se sinta culpada. Ai, meu Deus, agora eu não posso sentir. Não, tá tudo bem. Desde que você aprenda a sentir essas emoções, e eu vou falar disso um pouco mais, tá tudo bem que você sinta, mas quanto melhor você tiver emocionalmente, melhor o seu bebê vai estar emocionalmente. Você já viu que tem criança que ela tem bebês que já nascem afobados, que já nascem desesperados, ansiosos, inquietos. E como é que foi a gestação dessa mãe? Essa mãe teve calma? Essa mãe respirou? Essa mãe se acolheu? Essa mãe prestou atenção nela? Essa mãe teve um bom relacionamento com o pai da criança? E o ambiente familiar, como é que estava? E os medos e as inseguranças dessa mãe, será que ela se acolheu nesses momentos? Porque tudo isso, essa bola de emoções, isso vai refletir na criança que você está carregando no seu ventre. Por isso a importância dessa aula, para que você aprenda a administrar as suas emoções e isso reflita no ser humano que você está gerando. Então é um ganho duplo, sabe? Você vai estar melhor emocionalmente e vai levar essa saúde emocional também para o seu bebê, além de ter uma gestação muito mais tranquila. Quem não conhece uma grávida, levanta a mão aí, que é desesperada, que do momento que descobre a gravidez, já começa assim, gente, mas isso, e eu tenho que comprar, e aí eu tenho que fazer um enxoval, e eu tenho que falar fulano, e também não sei o quê, e calma. Respira. Calma.
E eu sei porque quando eu descobri a gravidez, 300 turbilhões de coisas vieram à minha cabeça. Eu sei. Que dá um pavor, mas calma que tem jeito. Calma que tem jeito da gente acalmar. Sim, da gente diminuir o falatório mental, da gente pegar mais leve com a gente e ter uma gravidez muito mais tranquila e muito mais leve, tá? Primeira coisa, como é que eu vou, Maria, ter uma gravidez mais tranquila? Eu não sei em que cenário você tá. Não sei se você tá tendo... Desculpa. Não sei se você tá tendo uma gravidez saudável, se você tá tendo uma gravidez com complicações, se você já tá na metade, se tá no início, se já teve algumas dificuldades para engravidar, se engravida com facilidade, se já teve algumas perdas durante a sua jornada. Independente do seu cenário, a primeira coisa que a gente vai trabalhar para que você tenha essa gestação de maneira muito mais tranquila, a primeira coisa que a gente vai fazer é o seguinte: você não vai julgar as emoções que você está sentindo. Como assim, Maria? Eu não vou julgar as emoções que eu estou sentindo, porque tô com uma colinha aqui. A gente tende muito a se culpar. E eu sei que esse sentimento não é só meu. Então você sente medo, então você sente raiva. E aí o que a gente faz? Automaticamente a gente se culpa porque a gente não podia estar sentindo aquilo. E principalmente com o bebê dentro da gente, a gente já fica assim, cara, eu não podia estar sentindo isso quando era só eu. E agora que eu tô assim, que eu tenho um bebê dentro de mim que também está sentindo essa emoção, aí eu me sinto pior, aí eu entro numa roda sem fim. Um ciclo vicioso. Por quê? Porque eu me sinto culpada, quanto mais culpa, mais o sentimento, aí eu me sinto mal, aí eu sinto mais raiva, e isso aí é sem fim. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é sentir o que tiver que sentir, que é o que quiser que aconteça aqui. O que vier de emoção, eu preciso aprender a sentir, ao invés de rejeitar e fingir que eu não estou sentindo. Fingir que eu não estou vendo. E julgar. Ah, eu não podia estar sentindo medo. Ah, eu não podia estar me sentindo ansiosa. Ah, eu não podia estar me sentindo insegura. Não. Pelo contrário, a gente vai sentir o medo, a gente vai sentir a insegurança. A gente vai sentir a ansiedade. Quê? Como assim, Maria? Talvez você nunca tenha escutado isso. Mas é exatamente como funciona. Quanto mais você rejeita um sentimento ou finge que ele não existe, ele vai crescendo dentro de você, principalmente refletindo na sua parte do corpo, na parte do corpo, nas doenças, na alteração hormonal. Por quê? Porque eu estou escondendo um sentimento, eu estou fingindo que eu não estou sentindo medo. Só que o fato de eu fingir não faz o medo desaparecer. Pelo contrário. Olha que maluco. Quando eu olho para o medo, quando eu boto luz naquilo que está obscuro, é onde eu tenho a chance de diminuir aquele sentimento. Como que isso funciona na prática? Tá? Talvez seja tudo muito novo para vocês, esteja difícil de entender, mas vai fazer sentido. Vai fazer sentido. Se você ainda não me segue para entender mais sobre autoconhecimento, sobre leveza na vida da mulher, sobre emoções, terapia, @mariaaméliavice, lá no Instagram eu falo muito disso. Mas como é que você vai fazer isso na vida real, então? Ó, foi no banheiro, vou te dar um exemplo. Tá no início da gestação, foi no banheiro. Na hora de abaixar ali a sua calcinha para fazer xixi, a gente sente um medo. E se tiver sangue? Né? Vem um medo. Quando o medo vier, ao invés de, nossa, como eu sou burra, não posso sentir esse medo. Olha aí, ó, minha garganta travou, a criança tá sentindo. Não. Você vai sentir o medo. Uau!
Olha como meu coração dispara quando eu sento para fazer xixi. E ele disparou porque me veio um pensamento de que talvez eu sangre. Uau, eu senti um medo tremendo de perder esse bebê, de perder essa gestação. Uau. Respira. Observa as reações do medo no seu corpo, onde é que dói, onde é que bate, onde é que aperta. É só isso que você vai fazer. Quando você tem esse movimento de eu vou sentir a emoção ao invés de rejeitar ela, o que você faz é, você acolhe a emoção. Você fala, ei, medo, tá tudo bem, eu tô te vendo. Você tá com medo de que eu sangre e perca o bebê, não é? Ok. Eu te vi, eu te enxerguei, eu não fingi que eu sou a fodona da galáxia e não sinto medo. Não, eu te vi, eu te enxerguei, eu botei luz em você, mas agora eu vou mover. Agora eu abaixei, vi que não tem sangue, vi que o medo veio, apertou meu estômago, acelerou meu coração e que tá tudo certo. Então, ok, tá tudo bem. Eu vi, senti, mas não fiquei naquele sentimento. Eu não entrei no medo e aí fiquei e nossa, eu não posso sentir isso. Ai, que coisa, mas que eu tô me sentindo culpada e eu tenho que pedir a Deus para tirar isso de mim. Não, ok. Senti, olhei, passou. Foi. É essa a nossa prática, porque isso vai evitar que o sentimento fique, sabe, ruminando aí dentro de você e vem, e vem, e vem, e aí eu rejeito, aí ele cresce, aí eu me sinto culpada, e aí a culpa vem o medo, vem tudo, e não é o que a gente quer. Porque isso sim, modifica todos os seus hormônios e vai chegar lá no bebê, com certeza, e não é o que a gente quer. Outro exemplo. Estou me sentindo muito ansiosa. Ah, porque eu estou de 5 meses e amanhã eu tenho uma ultrassom e parece que não está no peso ideal, não sei. Ao invés de eu, presta atenção que isso aqui é importante. Ao invés de eu me julgar por falar, cara, nossa, você é esquentada demais, para com isso, que desespero. Não. Sente essa ansiedade. Sente essa ansiedade. Uau! Amanhã tem ultrassom, né? Nossa, tá me dando uma afobação aqui, um peso no coração. Uma inquietude de pensar que algo pode acontecer, de que talvez o coraçãozinho não esteja funcionando bem e que também não está evoluindo bem. Será que tem todos os órgãos? Será que está tudo formadinho? Ó, sente a ansiedade. Onde é que isso bate no seu corpo? É aqui, o peito fechado? São as costas doendo? É a mente acelerada? É um nó na garganta? Você vai sentir a ansiedade sem julgar, sem rejeitar. Agora tem uma grande diferença. Isso eu não consigo ensinar aqui com profundidade, mas eu entro muito mais lá dentro do programa Leve. Inclusive, se você quiser participar, se você quiser ser uma aluna minha para aprender a ser leve em todas as áreas da sua vida, você vai entrar em contato comigo, pode deixar aqui nos comentários ou ir lá na minha rede social, lá no Instagram, me mandar uma mensagem, falar quero participar do Leve, que você vai aprender de uma forma muito, muito didática, muito fácil de compreender. Tem uma grande diferença entre você sentir a emoção e você ficar pensando na emoção. A todo momento eu te disse que você vai sentir a emoção que vier. Você vai sentir o medo, você vai sentir a ansiedade. Veio a ansiedade porque amanhã eu tenho um exame, você vai sentir a ansiedade. Como assim, Maria? Vai sentir. O que ela te traz? Quando eu estou ansiosa, eu falo mais, eu falo menos. Quando eu estou ansiosa, eu durmo. Quando eu estou ansiosa, eu grito. Sente. Fala, cara,
Olha como eu fico quando eu estou ansiosa. Só que aí pensar na ansiedade já é outra coisa. Pensar em, ok, estou me sentindo ansiosa porque eu estou com medo da ultrassom de amanhã. Então, ok, nossa, estou me sentindo ansiosa. Olha o tanto de pensamento que vem. Aqui é a sacada. Eu não entro nos pensamentos, eu observo os pensamentos. Eu observo que eu tô com medo de o coração não bater, eu observo que eu tô com medo de o bebê não estar crescendo como deveria, de os órgãos não estarem todos formados. Só que eu não entro nesses pensamentos e começo a viajar na maionese. Nossa, e se o bebê não tiver com o coração? Lembra daquela história daquela menina? E aí, meu Deus, e também aquele hospital. Começa a criar uma história. Quando é festa, você tá lá na China. E nem percebeu que você começou a voar. Isso é outra coisa. Isso aqui tem prática, viu? Tem exercício para isso. Tem meditações, tem muitas ferramentas que a gente trabalha para que você aprenda a sair dessa e voltar para cá. Mas o que eu quero te ensinar agora de maneira rápida é isso. Você vai sentir a emoção, mas você não vai entrar nos pensamentos e dar corda para isso. Ai, tô sentindo medo. Ah, então porque eu tô sentindo medo, a Maria Amélia, terapeuta, diz que é para eu sentir. Então eu vou pensar no medo, eu vou entrar no medo, eu vou criar uma historinha, eu vou imaginar se eu estiver sangrando e se o coração do bebê não bater, o que eu vou fazer da minha vida? Não é isso, pelo amor de Deus, criatura, entenda. Sentir é diferente de ficar pensando sobre. E você vai sentir onde é que isso bate no seu corpo. Como que isso bate no seu comportamento? Fico agitada, fico fechada, fico reprimida, fico deprimida, fico triste, quero chorar, quero conversar, quero ligar para minha mãe. Não sei. E aí aqui vai o próximo tópico. Então eu não vou julgar meus sentimentos, eu vou sentir, seja lá o que vier. E como é que eu vou sentir isso, acalmar isso e acabar deixando que o sentimento passe, deixando que essa emoção vá embora de maneira mais tranquila? Respirando. É o que, Maria? Respirando. Respirando. Você precisa aprender a partir de agora, se você ainda não sabe, o poder que a respiração consciente tem. É essa respiração com consciência, com intenção, que vai fazer você sair desse mundo imaginário de possibilidades, medo, insegurança, ansiedade, tristeza, depressão, blá, blá, blá. Vai fazer você sair disso e vir para a realidade. Entendeu? Tô lá voando na maionese, tô sentindo medo, identifiquei o medo no meu corpo. Ah, o medo no meu corpo faz isso, isso e isso. Ok. E aí eu começo a entrar na maionese, começo a entrar nos pensamentos, eu não tô conseguindo. Respira. Respira. Respira de maneira intencional. O que é respirar de maneira intencional? Se você ainda não sabe. Você vai prestar atenção na sua respiração. Respirar, prestando atenção no ar que entra e no ar que sai dos seus pulmões. Para começo de conversa, é isso que você tem que saber. Aí a técnica, cada um vai ter a sua. Eu te ensino técnicas também, mas para agora, a única coisa que você precisa saber, para um pouquinho, respira com intenção. Fala, pera, estou sentindo muito medo, então pera. Leva a sua atenção para o ar que entra, para o ar que sai dos seus pulmões. Fica ali, tranquilinha, por uns 2 minutos, só prestando atenção, 2, 5 minutos, quanto você puder. No ar que entra e no ar que sai. E não tem desculpa, você pode fazer isso limpando casa, você pode fazer isso trabalhando lá no seu computador, você pode fazer isso tomando banho. Não tem que parar, meditar, posição
fetal, sei lá o que, para respirar. Não, é respirar, criatura. Você está respirando agora. Se você está assistindo, você está respirando. A diferença é que você vai focar na respiração ao invés de respirar automaticamente. É só isso. É essa respiração que vai te auxiliar, te trazer a calma que você está buscando. A diminuição da ansiedade. A liberação do medo. A passagem da insegurança, tá? Tô te sentindo, te percebi, mas pode ir, eu tô bem. Aí agora a gente entra num outro tópico, que eu preciso que você preste atenção também. Para que você tenha uma gravidez leve, com menos ansiedade, foi o que eu aprendi ali desde... Lembra que eu falei que no início me deu um desespero? E, ó, presta atenção. Vou fazer um parêntese aqui. Eu disse que eu tô com 8 meses, né? Não quer dizer que não bate ansiedade, medo, insegurança em mim. Vira e mexe. Eu sinto como você. Eu também sou um ser humano. Tenho as minhas ferramentas? Tenho, mas não deixo de ser humano. Eu não deixei de ser uma humana. Então, eu continuo sentindo medo, insegurança e ansiedade. Só que quando esses sentimentos vêm, eu tento ao máximo fazer isso aqui que eu estou ensinando para vocês e algumas coisinhas mais para que eu me acalme e desfrute o melhor que eu puder dessa gestação, desse tempinho, dessa fase linda e desafiadora que a gente está passando, viu? Quis te fazer esse parênteses para que você não imagine que os terapeutas e as pessoas que estudam, elas estão livres de sentir. Amor, não tá. A gente só vai parar de sentir quando a gente morrer. Entendeu? Então eu continuo sentindo. E eu tô aqui compartilhando com você para que você também sinta, mas de maneira muito mais emocionalmente saudável, tá? Então o outro tópico e foi o que eu aprendi, desde que eu me desesperei lá no início, fiz minha sessão terapêutica, apliquei minhas ferramentas e falei, aqui eu tava pecando. O que você vai fazer? Então não vai negar seus sentimentos, primeira coisa. Não vai negar, vai olhar para eles, vai prestar atenção, vai sentir. Segunda coisa que você vai fazer, vai respirar. Vai respirar para que você se alinhe, se acalme. Terceira coisa que é importante que você saiba, se responsabilize pelo que está no seu alcance. Se responsabilize por aquilo que está no seu alcance. A ansiedade começa a ficar forte dentro da gente quando a gente começa a criar coisas demais, tá? A gente começa a criar possibilidades demais, assim, é muito futuro, é excesso de futuro. Meu Deus, então tá, eu tô de tantos meses, faltam tantos meses, o que eu vou fazer? Onde eu vou? Onde que eu compro? O que eu faço? Que médico que eu vou? O que eu vou? Aí começam aquela historinha mental e aquele barulho. Como você já aprendeu a sentir, já aprendeu a respirar, agora você vai aprender a ser prática. Você vai responsabilizar por aquilo que está ao seu alcance. Qual é a sua responsabilidade como mãe? Sua responsabilidade como alguém que está gerando uma vida? Cuidar de você e dessa vida. Tem coisas que estão ao seu controle, no seu controle, e você vai fazer isso porque isso é de sua responsabilidade. Então você vai pegar o que é de sua responsabilidade e agir, criatura. Não confunda. Não, eu não quero me sentir ansiosa, então não vou fazer nada. Vou deixar esse bebê crescer aqui de qualquer jeito. Não vou fazer minha parte, não vou no médico, não vou fazer pré-natal, não vou me preocupar, porque a terapeuta falou que é para eu cruzar meu bracinho de jeito nenhum. Você está sendo irresponsável. Irresponsável. Tem uma vida crescendo dentro de você e você tem responsabilidades sobre isso. Mas tem um limite até onde você consegue ir e até onde você não consegue ir. Por exemplo, você precisa fazer os exames necessários para acompanhar o crescimento do bebê, certo?
Qual é a sua responsabilidade nisso? Agendar os exames. Estar no dia e na hora agendada. Conseguir dinheiro para pagar os exames. Conseguir um médico que vá te dar a atenção necessária. Ok, essa é a sua responsabilidade. Isso está dentro do que você pode fazer. Isso está ao seu alcance. Agora, olha a diferença. Principalmente daquela pessoa que quer controlar tudo, que quer que tudo saia do jeito dela. Tá ao seu alcance agendar o exame, tá ao seu alcance ter os melhores cuidados, cuidar de você e do bebê. Ok. Tá ao seu alcance o resultado do exame que você vai fazer? Adianta você ficar em casa preocupada, desesperada, porque e se der merda nesse exame? E se, porque a filha da fulana foi fazer o exame e não tinha uma perna. A filha do cicrano, o rim não desenvolveu. Aí eu começo a falar, gente, pelo amor de Deus, o que eu vou fazer? Amanhã é o exame, eu tô desesperada, porque, meu Deus, a minha tia, a tataravó, teve alguma questão de saúde mental. Então, e se meu filho tiver... Cansa, né? Até de eu falar, cansa. O fato de você se preocupar, o fato de você entrar nas possibilidades, blá, 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 que podem acontecer, trouxe um resultado positivo ou negativo para sua vida? Você tem que controle sobre o resultado do exame que você vai fazer? Você não tem. Então, vale a pena você ficar sofrendo, tentando controlar o incontrolável, se estressando de maneira desnecessária e gerando estresse para o seu bebê? Ou você pode se responsabilizar pelo que é de sua responsabilidade e descansar. Soltar o apego em controlar tudo ou sofrer por possibilidades que você nem sabe se um dia vão acontecer na sua vida. Você pode ir fazer o exame e dar um monte de pepino, mas você pode fazer o exame e estar tudo perfeito. Você não tem o controle disso, então solta. Desapega. Solta. Ah, Maria, mas isso não existe, não é possível. Solta. Isso existe, isso é possível, isso se chama uma vida leve e emocionalmente inteligente. Se você não tem essa vida, tá tudo bem que você ache que não é possível, mas eu experimento dela e sei que é. Então, talvez você não consiga enxergar essa possibilidade hoje porque você está vivendo pesada, sobrecarregada, quer preocupar com tudo, quer antecipar as coisas que vão acontecer daqui um ano, quer ficar criando história na cabeça. Isso é uma opção sua, mas eu tô te dizendo que tem um caminho mais leve. E você está aprendendo aqui a dar o primeiro passo se você já não sabia. Então, se responsabilize por aquilo que está ao seu alcance e o resto você solta. Deixa eu contar um caso aqui. Porque a gente gravidinha, a gente pode se perder muito fácil das nossas ideias, daquilo que a gente pensa. Por exemplo, na montagem do enxoval. Às vezes você tá com ideia, quando é festa, você assiste uma blogueira falando, você muda de ideia, você vai para um lado, você vai para o outro, começa a preocupar. Preocupação com enxoval, né? Deixa eu te falar uma coisa. Preocupação com enxoval deve ser a última coisa que passa pela sua cabeça. A última. O bebê precisa de você saudável e o bebê precisa estar saudável. Se ele vai ter um carrinho da marca bababá que veio lá da China, se ele vai ter a melhor saída de maternidade do ano para eu fazer uma foto, pelo amor de Deus, futilidade.
Sabe o que ele precisa? Ele precisa nascer saudável. Você precisa estar disponível e saudável para cuidar daquela criança. Ele precisa que um peito esteja disponível para amamentar, para dar uma vitamina boa para ele, se estiver ao seu alcance. Só que às vezes a gente entra em umas noias tão grandes, e no início, lá atrás da gravidez, eu comecei a me preocupar com enxoval. Ai, e aí, vou comprar tudo pro quarto. Depois eu me centralizei, pratiquei tudo que eu tô ensinando aqui para vocês. Falei, pera, eu tô cuidando do que realmente é prioridade, o que tá ao meu alcance cuidar para essa criança? Exames, vitaminas, cuidados, alimentação saudável, menos estresse, cuidando de mim. Tô fazendo isso? Tô. Então, amor, o resto eu não tenho controle sobre. Aos poucos eu vou, ali cuido de um negocinho, cuido do outro. Ó, se o bebê chegar hoje, pô, vai dormir ali, vai dormir no que tiver. Se ele chegar hoje, eu tô saudável? Tem leite no peito? Se não tiver, dá para eu correr ali, pedir uma ajuda? Dá. Então tá tudo bem. Para que eu vou me colocar numa situação de estresse exagerado, preocupando com a roupa da maternidade da criança, ou com o berço que a criança vai, ou o fotógrafo que vai estar dentro da sala de parto? Gatona. Pega leve com você. Qual é a sua prioridade? O que está ao seu alcance fazer? E qual a fase você tá? Ai, tô com 3 meses de gravidez e tô preocupada com o enxoval do bebê. Não, calma! Preocupa com a vitamina que você tá tomando. Preocupa com o que você come no café da manhã. Preocupa em não brigar com seu parceiro para você não se estressar tanto. Calma! Ai, mas aí eu já tô, porque, nossa, e aí eu vou olhar e tem que comprar. Respira, criatura. O que está ao seu alcance? Que fase que você está? O que você precisa se preocupar nesse momento? É isso que é importante para você. O que não for, solta. Ah, mas não. Solta. É assim que a gente aprende a ter uma vida mais leve. É soltando aquilo que eu não preciso, é me responsabilizando por aquilo que está ao meu alcance. Desapegando de resultados, desapegando de coisa pequena, coisa que não vai gerar um resultado grande na minha vida, na minha gestação e na vida da criança. Tá fazendo sentido? Aqui, quando eu digo solta, desapega, é te ensinando a soltar o controle daquilo que você não tem controle ou que você está tentando controlar antes da hora certa. Entende? Sempre se pergunta assim, o que de muito ruim pode dar se eu não fizer isso agora? Se eu não me preocupar? Com 4 meses de gravidez, eu não tenho o berço do bebê. Com 5 meses de gravidez, meu Deus, ai, tô preocupada porque tem que comprar tanta fralda. O que vai acontecer? O pior cenário da vida que pode acontecer se esse bebê nascer sem essas fraldas. Você viu? Que bobo, que pequeno. Nada. Vai acontecer que alguém vai lá na farmácia comprar um negócio pra você. Se não tiver dinheiro, vou pedir alguém. E o hospital vai oferecer. E a amiga do lado vai ver. Entende? É você que se coloca muitas vezes numa situação de estresse. E aqui eu vou falar. Você não precisa de 1% a mais de estresse nessa fase de 9, 10 meses, porque a gravidez por si só, ela já está transformando o seu corpo, te enchendo de hormônios que vão te causar esse estresse. Vai ter dia que você vai acordar irritada, triste e chorosa e emocionada por causa dos hormônios que já estão borbulhando, amor. Só isso já basta. Você não precisa adicionar nenhum estresse
a tudo que você já está sentindo. Entende? Tudo que eu te ensinei aqui são preocupações, é uma ansiedade desnecessária, porque a gravidez já traz consigo muitas dessas coisas. Só que é você que adiciona um monte de coisa, criatura, para que você não tenha uma gravidez tranquila. E se eu perder? E se acontecer? E se? Começou a falar e se demais, você vai voltar lá para o step 2. Respira. Você está criando história. E é você responsável pelo estresse que você está sentindo. Aprenda a pegar leve com você. Aprenda que essa fase é desafiadora. São 10 meses, são 9 meses e eu preciso me cuidar com mais intensidade nesses 9, 10 meses para que eu tenha tranquilidade. Para que o meu bebê nasça um bebê tranquilo. Eu sou responsável por ter a paz que eu tanto busco. É você a responsável. Então, assim, assista esse vídeo 1000 vezes, bota isso na sua cabeça, veja onde é que você está pesando a sua maternidade, onde é que você está pesando a sua gestação, onde é que está mais desafiador para você. Se necessário for, você vai buscar por terapia. Se necessário for, não, terapia é sempre necessária, mas se o negócio estiver apertado assim demais, muito puxado, muito pesado, busque por terapia. Fale com alguém que vá te ajudar a entrar nesse eixo, porque você precisa passar por essa fase com menos estresse possível. E aqui foi uma pincelada. Eu estou te ensinando leveza dentro da gestação. Só que tem como você ser leve dentro do seu casamento, dentro da sua maternidade, lá no seu ambiente de trabalho, dentro da sua casa, na relação com seu marido. Tem como você ter essa leveza, só que você precisa estudar para isso. E você precisa praticar. E você precisa aplicar ferramentas dentro disso. E eu te ensino tudo isso lá no meu programa Leve. Sim, eu tenho alunas, é um programa só para mulheres. E as mulheres que fizeram, elas saem, realmente elas falam, Maria, tinha que ser esse nome, o programa Leve. Porque hoje eu me preocupo muito menos com problemas que não são meus. Hoje eu consigo falar um não sem ficar remoendo, sem ficar tão desconfortável. Ou se eu fico desconfortável, eu aprendi a digerir o desconforto. As mulheres do leve, elas aprendem isso. Se colocar no seu lugar, porque hoje às vezes você está sofrendo, principalmente na gestação, por quê? Porque você não está no seu lugar de gestante, você está no lugar de mãe do marido, esposa do filho. Sabe quando você tá toda bagunçada no papel? Você tá querendo ser o que você não é? Tá querendo ser a mãe do marido? Tá querendo ser amiguinha do filho? E isso tá bagunçando toda a sua vida. Não tem como ser mais leve. Lá dentro do programa. Para mais informações, só digitar aqui leve, tá? E se essa aula fez sentido para você, se bateu aí, me conta aqui nos comentários o que mais bateu aí, como é que tá o desafio para você, como é que tá sendo essa fase da gestação, o que tá mais difícil para você, o que tá mais divertido para você. Eu espero que essa aula tenha te ajudado a terminar esse processo de espera com muito mais tranquilidade, com muito mais leveza, para que você desfrute da sua gravidez como tem que ser desfrutada, tá bom? E eu tô aqui, bebê tá mexendo, né, mamãe? Né, mamãe? Pequeta! E a gente se vê em breve, ou aqui no YouTube, ou lá nas minhas redes sociais, ou dentro do meu programa. Um beijo. Tchau, tchau. E uma boa gestação para você.